gosto de falar assim que não existe perfeição, né, na postura, perfeição no corpo. A gente sempre vai trabalhar com a pessoa. Então, a gente vai ver no paciente, a avaliação vai ser de acordo com o paciente. Por isso que não adianta a gente dizer que técnica que foi boa para fulano vai ser boa para o Beltrano, não quer dizer, né? Por então, isso que cada um é cada um. A gente tem que fazer sempre a avaliação individualizada. E isso que é o que vai, né, padronizar melhor, né, personalizar o atendimento, né? A fisioterapia hoje ela caminha muito para esse sentido, né? Mas por isso que tu pergunta, quando chega o atleta, como que tu avalia? Quando chega uma pessoa, quando chega um idoso. É diferente, de repente então, o atleta já a gente vai encontrar, de repente, lesões ali, mas em relação ao esporte, talvez, não do dia a dia. E às vezes a gente vê assim por um corredor, né? Um corredor, ele tem as coisas esperadas, mas também, por exemplo, como a gente fala assim, existe assim todo um mecanismo dessa parte facial que precisa ser observado e cuidado, assim, para aquele indivíduo, né? Então, não existe, assim, como, assim, tu dizer assim, chegou e segue, né? Existem esses passos, mas não existe, assim, nenhum protocolo que possa ser... Não é o ideal a gente ter nenhum protocolo. O ideal sempre é trabalhar de acordo com o paciente, com uma boa avaliação, porque a gente sempre encontra, né, muitas diferenças de um paciente para o outro, de repente ali, tanto na parte postural, qualidade de vida, né, hábitos de vida que são bem diferentes, principalmente de atletas, né? Então, isso tudo tem diferença e que vai pesar muito, né, no tratamento. E o bom da fisioterapia é a gente ter muitos recursos, né? A gente ter várias técnicas que a gente pode estar fazendo cursos e se especializando para que a gente consiga ajudar da melhor forma, né, o paciente. Então, isso que é bom, a gente tem ali vários recursos que a gente, nesse paciente eu vou usar tal recurso, naquele eu vou usar outra técnica que vai ser mais benéfica. Então, isso que é interessante, a gente, né, ter vários instrumentos para trabalhar. A gente diz assim, são abordagens, né? Então, como tu disseste assim, de postura também, né? Então, o indivíduo chega para fazer uma avaliação postural, ou então chega para fazer uma avaliação na osteopatia. Então, por que ele tá com aquela postura também? Porque pode ser que ele tenha aquela postura e pode ser que ele está com aquela postura, né? Naquele momento. Então, a gente vê um contexto que ele tá inserido neste momento. O que pode estar levando aquela pessoa às vezes até o hábito no trabalho, né? Pode estar com aquela postura porque de repente trabalha muito tempo em pé, então compensa mais num membro do que o outro. Às vezes tem uma discrepância do membro, então isso tudo vai alterar bastante, né? A postura, a vida no cotidiano da pessoa, né? Então, e também a postura dele diante daquela situação, né? Então, qual que é a postura daquele indivíduo diante da situação do trabalho, diante da situação que existe socioeconômica, diante de uma situação de estresse que ele pode estar vivendo. Então, assim, às vezes a pessoa, ela pode ter uma postura, mas ela pode estar com aquela postura diante do que ela está vivendo. Daí, nisso, assim, a osteopatia, ela se torna bastante eficiente também, porque a gente consegue perceber esse indivíduo, assim, zonas que ele tenha de tensão, e que elas sejam talvez relacionadas a até alguns sentimentos dele diante de algumas situações, e com isso poder ajudar aquele indivíduo a tirar aquela aferência de dor. A autoestima, né? A autoestima influencia muito, né, na postura da pessoa. Então, às vezes, a pessoa que tem baixa autoestima acaba ficando com uma postura mais encolhida, mais, né? Então, isso tudo tem a ver também com a parte emocional. Então, tudo está relacionado, né? Não tem como dizer que é por causa de uma dor, uma postura, às vezes é até a parte emocional, psicológica, algum estresse, realmente, como falou. E é isso também, então, na osteopatia, uma das nossas abordagens, ela é visceral. Então, assim, no contexto visceral, a gente percebe muito de hábitos, né, que a pessoa tenha, ou de históricos, ou mesmo de situações que são essas, que são a parte psicológica, vamos dizer, né? Não que a gente vá tratar, né, essa parte, mas a gente consegue, através de uma abordagem visceral, às vezes, contribuir para a saúde
do indivíduo no que diz respeito à parte visceral dele. E com a equipe multi, de repente, encaminha para um psicólogo junto, Exatamente. Né? Então, um tratamento... Então, aí tem a nossa osteopatia, a gente tem essa abordagem visceral, tem a abordagem que a gente chama também de craniana, porque ela é mais ou menos conhecida como musculoesquelética, né? Craniana e visceral. Então, a gente consegue abordar o indivíduo de maneira bastante ampla e conseguir perceber o que pode contribuir para a saúde deste indivíduo num contexto mecânico, vamos dizer, né? Mas também num contexto, assim, de como indivíduo, de ser espiritual, de ser, né, de um ser que pode estar sofrendo, né? Então, a autocura, a gente diz, significa que a pessoa tem condições de se autocurar através de ajuda, né? Mas que a pessoa teria condições de autocura. É só ela conseguir ter uma fluidez no corpo dela do que a gente diz da parte arterial. Então, assim, existe uma lei máxima na osteopatia que é a lei da artéria, que é onde o sangue conseguir chegar para nutrir o tecido e conseguir também retornar e levar toda a parte tóxica, vamos dizer, ou então fazer toda a varredura, é possível a cura, né? Então, a gente acredita que como o nosso papel seria de ajudar este sangue a chegar até lá e também o retorno dele. Então, a gente precisa, como se fosse desbloquear alguns tecidos ou normalizar a situação de alguns tecidos para que isso aconteça.